tudo bem? Vamos aqui à nossa terceira aula sobre administração pública no nosso canal Professor Alisson Santos, ok? Bom, hoje nós vamos falar sobre recursos humanos na administração pública. Bom, recursos humanos é a área da administração que estuda a forma de se gerenciar pessoas. Quais são os principais objetivos da área de recursos humanos? Encontrar, fazer o processo seletivo e recrutamento e seleção das pessoas aptas a atuarem na empresa ou, no nosso caso, no setor público, treinar e integrar essas pessoas à equipe, manter a equipe motivada, fazer com que a empresa tenha um bom clima organizacional e aumentar a produtividade dos trabalhadores. Esses são os objetivos da área de recursos humanos. Agora nós vamos falar um pouquinho, de forma mais específica, como é o recursos humanos na administração pública brasileira, ok? Vamos lá então. Olha só, o que Chavenato, que é o autor que nós estamos aqui usando para fazer essa nossa playlist, olha o que ele vem falando, tá? O engessamento da legislação brasileira. A legislação brasileira, as leis, as normas, as portarias, correto? Elas engessaram a área de recursos humanos, fazendo com que o processo seletivo na área pública seja lenta, tá? Esse processo ele é lento, não que ele não seja eficiente, mas ele é lento. E isso é do modelo burocrático. Então, se você está assistindo aqui a terceira aula, não assistiu a primeira e a segunda, assiste lá a primeira, aula 1, aula 2, e lá nós estamos falando sobre modelo patrimonialista, modelo burocrático e modelo gerencial. Porque a forma de se fazer recrutamento e seleção da gestão de pessoas no Brasil, segundo o Chavenato, é dentro do modelo burocrático. Por quê? Porque a Constituição brasileira, ela quer terminar com os resquícios que existem ainda no Brasil do modelo patrimonialista, que era o nepotismo, colocar parentes em cargos públicos, e o clientelismo, que é favorecer pessoas que te patrocinaram, financiaram na campanha e amigos. O Chavenato vem dizendo que nós já podemos avançar para o modelo gerencial no Brasil, pois ele acredita que não há mais necessidade de se engessar para evitar o patrimonialismo, porque nós já temos uma cultura mais voltada para o modelo gerencial do que para as práticas patrimonialistas. Isso é complicado, porque dado a grande quantidade de casos de corrupção no Brasil, nós podemos dizer que o modelo patrimonialista ainda é forte no Brasil. Tá? É um modelo muito enraizado ainda na cultura brasileira. Ok? Bom, o Chavenato vem dizendo que outro problema do servidor público no Brasil é a estabilidade. Depois que você passa num concurso público, passou os 3 anos do estágio probatório, o servidor não pode mais ser demitido, nem por baixo desempenho. O Chavenato vem dizendo que isso é um problema, porque os servidores públicos deveriam estar à mercê de testes de produtividade, desempenho, e esses testes de desempenhos iriam dizer se o funcionário continua no seu cargo ou se ele vai ser demitido, como que acontece no setor privado. O Chavenato é defensor deste modelo, que é pela avaliação de desempenho, que você pode desligar ou manter o servidor no cargo. Mas no Brasil, o servidor ele tem a estabilidade, que isso está do modelo burocrático. O Chavenato defende mais o modelo gerencial, por isso ele defende essa questão do fim da estabilidade dos servidores públicos no Brasil. Bom, vamos lá. Motivação por meio dos cargos em comissão. Primeiro vamos falar o que é motivação, A motivação, eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, é um motivo que te leva a uma ação. Ou seja, é um objetivo que te faz agir, que te faz realmente botar a mão na massa. Eu costumo dizer para meus alunos o seguinte, a motivação é o seguinte, imagina uma Ferrari e um Fusquinha na BR. Um do lado de uma BR duplicada, tem um do lado do outro. O Fusquinha está altamente motivado e está a 100 por hora. A Ferrari tem um potencial gigantesco,
mas está desmotivada. Então ali o seu motorista está a 40 por hora ou 30 por hora. Ou poderíamos dizer que ele é mais precavido, né? Só que 30 por hora numa BR também é pouco, né, gente? Então ele está desmotivado, está ali 30 por hora, correto? E o Fusquinha está 100 por hora ali. O Fusquinha pode ser um funcionário com menos habilidade, menos capacidade, mas que está mais motivado, correto? Já a Ferrari é um funcionário que tem nível superior, mestrado, doutorado, especialização, curso de idioma, de informática, tempo de experiência, mas está desmotivado. Então ele não bota toda a competência dele para produzir. E isso é terrível no setor público, porque se o setor público tem funcionários que não colocam as suas aptidões, as suas habilidades para gerar, né, serviços, é a sociedade que está pagando com menos qualidade de vida, com menos bem-estar social. Ok? Bom, e qual que é a principal motivação que nós temos para os funcionários dentro do setor público? O Chavenato vem citando aqui os cargos em comissão, tá? Ou DAS. Os cargos em comissão são os cargos de chefia, como se fosse no setor privado, os cargos de supervisor, gerente, diretor. No setor público nós também temos esses cargos, tá? Pode ser cargo de chefe de departamento, gerente, coordenador, tá? Subsecretário, até secretário e ministro são cargos comissionados, tá? São cargos em comissão. Esses cargos eles servem como motivação para os funcionários públicos. Porque um funcionário público entra, por exemplo, no órgão público ganhando 3 mil no cargo dele, né, na profissão dele, e se ele pega um cargo em comissão, por exemplo, o salário dele aumenta mais 5 mil. Então ele vai para 8 mil de salário. Tá? Claro que não é tão fácil assim conseguir um cargo em comissão, correto? Mas se ele conseguir, é algo que representa um aumento salarial muito grande para esse servidor público e, segundo Chavenato, é o que mais motiva os servidores públicos no Brasil. Por quê? Porque os planos de cargos e carreira, os PCCs, o que é um plano de cargo e carreira? É um plano que você tem quando entra no órgão público. Algumas empresas também têm, mas são poucas empresas privadas. É mais nos órgãos públicos mesmo. É um plano que você entra e o seu salário pode aumentar. Ele aumenta na vertical, tá? Quando você aumenta o seu tempo de serviço, tá? Então a cada 2 anos, a cada 3 anos, seu salário aumenta um pouco. E ele aumenta também na horizontal, que é quando você aumenta a sua escolaridade. Então se você entra com um cargo de nível médio e faz uma faculdade, uma especialização, mestrado, doutorado, seu salário vai aumentando também. Só que o Chavenato vem dizendo que tirando as carreiras jurídicas, as carreiras ligadas à área do direito, as outras profissões no nível superior contam com PCCs muito ruins, que você tem que ficar 30, 50 anos no órgão público, fazer faculdade, especialização, mestrado, doutorado, para você conseguir chegar depois lá de 35, 40 anos de serviço, chegar a um salário que não é às vezes nem muito diferente do salário que você iniciou, o que acaba sendo algo que desmotiva os servidores públicos no Brasil, ok? Por isso que o DAS, né, o cargo em comissão, acaba motivando muito mais, porque se ele mostra desempenho, ele consegue duplicar ou triplicar o salário dele muito mais rápido do que esperar o plano de carreira. Bom, como eu já falei para vocês, o Chavenato vem falando sobre essa questão das diferenças de salário no Brasil. Enquanto as carreiras jurídicas possuem salário muito bons, as outras carreiras possuem salário ruins. Às vezes eles parecem tão bons ou parecem não sendo ruins, porque a gente compara com a iniciativa privada no Brasil e às vezes o salário é um pouco maior. Só que daí o Chavenato vem dizendo qual que é o problema. Que na iniciativa privada o salário no Brasil já não é tão alto na média, mas acontece que a diferença entre um profissional iniciante e um profissional que está há muito tempo no mercado é bem grande. Você consegue evoluir na carreira mais do que no próprio setor público. Isso devido ao plano de cargos e carreira que os PCCs, os planos de cargo e carreira no Brasil, que são ruins, que tem uma amplitude pequena. O cara entra no órgão público ganhando 3 mil, depois de 35 anos e
faculdades, especialização, mestrado, doutorado, o salário dele sobe de 3.000 para 5.200. Claro, tudo bem, nem todo mundo no Brasil ganha 5.200, mas não é o salário que o cara com certeza vai querer depois de 35 anos de experiência e faculdade, especialização, mestrado, doutorado. O cara ia querer ganhar melhor. Enquanto profissões jurídicas, por exemplo, o cara entra ganhando 20, 25 mil, correto? E aposenta ganhando quase o teto, 35, 37, 40 mil reais. Então são profissões muito mais estimulantes do que o restante. Bom, como funcionam os DAS, né? Os cargos em comissão no Brasil? O DAS funciona da seguinte forma: são cargos de chefia. Então, para que você consiga um cargo de chefia num órgão público, você precisa desse cargo em comissão. É um cargo que é nomeado, então o secretário ele nomeia, ou o ministro ele nomeia o servidor público, ou uma pessoa de fora. Tá? O cargo em comissão ele pode ser dado para uma pessoa que não é servidor público, só que o Xavier vem dizendo que no Brasil 75% dos cargos comissionados são ocupados por servidores públicos. Tirando geralmente os altos cargos, né, como ministro, secretário, presidente de empresa, geralmente são cargos comissionados mesmo, tá? Mas os outros, mais 75% são ocupados por servidores públicos. Esses cargos comissionados são cargos de liderança. O secretário ou o ministro nomeia uma pessoa para exercer esse cargo, correto? Essa nomeação aparece no Diário Oficial da União, do Estado, do município, tá? E a pessoa vai ocupar esse cargo em comissão. Geralmente os servidores públicos eles vão fazendo carreiras nesses cargos comissionados. Então eles começam num cargo de liderança mais baixo e com o tempo ele vai subindo para outros cargos de liderança mais altos. Como eu falei, os cargos em comissão, os DAS, funcionam para motivar o funcionário público no Brasil. Ok? Bom, Chavenato vem dizendo que os concursos são uma característica do modelo burocrático. De fato, o concurso ele tem uma transparência muito grande, porque ele tem que ser divulgado para toda a população, todas as pessoas podem ter acesso a fazer esse concurso público. O concurso público ele é muito formal, ele obedece toda a questão da legalização, tudo tem que ser feito conforme está na lei, nos mínimos detalhes, até a nomeação e a posse, ok? Você vê que ele tem todo um processo, né? Divulgação, escolha da banca que vai fazer o concurso, divulgação para a população, inscrições deferidas e indeferidas, o concurso, o dia do concurso, a correção, aí tem a lista dos aprovados, da lista de espera, aí tem a nomeação. A nomeação, você foi aprovado, mas depois que você foi aprovado tem que ter a nomeação. A nomeação significa, olha, agora você já vai começar a ocupar o seu cargo. A nomeação significa isso. E aí você tem a posse, né? A posse é o dia que você vai lá para oficialmente tomar conta daquele cargo que agora é seu, ok? E agora esse cargo é seu, então provavelmente no outro dia ou daqui a alguns dias você começa a trabalhar. Então tem todo esse processo. Nota que é uma questão bem formal, uma questão legal, né? Tem uma legalização muito forte, uma questão formal, uma padronização. Uma prefeitura no Rio Grande do Sul e uma prefeitura no Pará tem que fazer o concurso público da mesma forma. Isso é padronização. E a legalização, né? Só pode ser feito conforme o que está na lei. Ok? Então tudo isso é característica de qual modelo que nós estudamos até agora? Modelo burocrático. O Chavenato é um crítico desse modelo e ele diz que o Brasil precisaria de uma reforma para implantar medidas mais gerenciais no processo de seleção e recrutamento, tá, dos órgãos públicos. Bom, a motivação no setor público e no setor privado. O autor começa mostrando para nós aqui a questão da motivação. A motivação no setor público ela tem uma coisinha diferente do setor privado. Que no setor privado você atende às necessidades de poucas pessoas e daquelas pessoas que podem pagar.
O funcionário público, né, o servidor público, ele trabalha para aumentar o bem-estar de toda a sociedade, inclusive dele, da família dele, dos vizinhos, dos amigos dele, dos colegas de trabalho dele. Tá? Quando os policiais executam um bom serviço, a família dele, todo mundo, os amigos, o bairro dele, todo mundo recebe benefícios. Okay? Quando nós temos um hospital que funciona com qualidade no município, a saúde do município toda agradece a esse bom serviço. Isso ajuda você usar isso, você mostrar isso para o servidor público para que ele possa ficar um pouco mais motivado. Claro que precisa-se do quê? De um plano de carreira melhor para os servidores públicos, você precisa também fazer avaliação de desempenho, corrigir as falhas, e o Xavenato vem dizendo que precisa, inclusive, ter a motivação negativa da demissão, que seria fazer avaliação de desempenho e demitir aqueles funcionários que não estão tendo bom desempenho. O Xavenato ele trabalha com essa questão, que é mais ligada ao setor privado. Vamos lembrar que o Xavenato ele defende mais um modelo gerencial, correto? Então ele vai trabalhar mais com dicas para levar o setor público para esse modelo gerencial. Se você está fazendo para concurso, você tem que verificar que a sua banca ela puxa mais para o modelo burocrático ou mais para o gerencial. Dificilmente, ou se você está fazendo a disciplina de administração pública, tem que ver o seu professor também, qual que ele costuma seguir mais, o modelo gerencial ou o modelo burocrático. O modelo patrimonialista dificilmente alguém defende, tá? Porque ele é um modelo mais antigo e um modelo caracterizado pela corrupção, nepotismo, clientelismo, abuso de poder, correto? É voltado para uma ditadura, então não trabalha nem com a democracia, vamos assim dizer, o patrimonialismo, então ele é pouco utilizado. Bom, para encerrarmos, o Xavenato defende que você diferencie a administração direta da administração indireta. A administração direta, gente, são o governo federal e os seus ministérios, o governo estadual e as suas secretarias, a prefeitura e as suas secretarias, assim como o poder judiciário e o poder legislativo. Todos esses órgãos que estão diretamente ligados ao serviço público básico, nós chamamos de serviço público direto. Tá? A administração pública direta, o Xavenato defende que seja feita ainda por estatutário, que você tenha um estatuto para esses servidores, que são leis específicas para esses servidores. Já a administração pública indireta, que são empresas, sociedades mistas, que é formada pelo setor privado e pelo setor público, como o Banco do Brasil, tá? Você tem as autarquias e as fundações. A administração indireta, o Xavenato já defende que seja feita a seleção e recrutamento e toda a normatização pela CLT, pela carteira de trabalho, como é no setor privado comum. Porque daí você teria mais agilidade na administração pública indireta. Ok? Bom, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Rapidinho, gente, só vai aí, curte, se inscreve, tá? Rapidinho, você já está ajudando bastante aí o canal, tá? O nosso trabalho, para manter aí o canal funcionando, para ter mais aulas e mais aulas na área de gestão pública, economia, administração, contabilidade. E aí você vai ter mais aulas disponíveis para você gratuitas, né? Quem sabe daqui a um tempo um site que a gente possa postar aí materiais de leitura. Então é bem interessante. Apoie aí o canal, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever. E vamos até na próxima aula, conto com vocês na aula 4. Tá? Na aula 4, que nós vamos continuar os nossos estudos sobre administração pública. Valeu, galera. Tchau, tchau. Até mais.